Tudo indica que o nosso planeta azul é o único lugar onde há vida. Mas não havia antes. E quem pode garantir que haverá para sempre? Algum dia, talvez tenhamos todos que nos mudar. Há 65 milhões de anos, uma enorme colisão cósmica destruiu 75% das espécies terrestres, incluindo os dinossauros. Um outro míssil galáctico, um cometa ou asteroide, poderia ter o nosso nome. Nosso planeta está superpopulado. Em razão disso, estamos exaurindo nossos recursos naturais na mesma proporção que os extraímos. Uma outra guerra mundial seria capaz de devastar não somente a humanidade, mas também o planeta. Todos estes são bons motivos para se procurar outras alternativas. Além disso, a natureza humana está sempre ávida em conhecer outros mundos. Entre os planetas do nosso sistema solar, Marte é, sem dúvida, o lugar mais provável para uma colônia. Mas isso fica para mais tarde. Primeiro, precisamos chegar lá. É algo que pode acontecer enquanto eu viver. Os preparativos provavelmente levarão de 5 a 10 anos até nos convencerem de que isso é econômica e cientificamente consistente, que é seguro e que o custo para os Estados Unidos e para o resto do mundo é viável. Só então poderíamos nos dirigir ao povo norte-americano e dizer: estamos prontos. O pouso em Marte é apenas mais um capítulo na longa história da conquista do espaço. Ela se iniciou quando o homem, olhando pela primeira vez através de um tubo estreito e um pedaço de vidro, contemplou um mundo novo. Os telescópios mais modernos ainda não fazem muito mais do que isso. Suas observações do sistema solar aguçam a nossa vontade de ver de mais perto. A resposta veio com as missões flybys do Voyager. Com estas imagens espetaculares dos flybys do Voyager, no final dos anos 70 e 80, o distante sistema solar se tornou mais conhecido. A geração de exploradores seguinte foi de veículos robô que de fato pousaram nos planetas e as sondas espaciais que de cima conseguem mapeá-los detalhadamente. A espaçonave Cassini-Huygens está partindo para o maravilhoso planeta dos Anéis, Saturno, e a sua maior lua, a misteriosa Titã. Ela é uma entre os dois mundos que se sabe encobertos por uma camada densa de nitrogênio. O outro é o nosso planeta. Mas Titã é um lugar muito frio. De certa forma, é como uma terra muito jovem e ainda na era glacial. Para chegar até lá, a Cassini levará 7 anos e seria muito mais sem o emprego da técnica chamada Gravity Assist. Seria como se fosse atirada com estilingue. A Cassini vai girar 2 vezes em volta de Vênus, uma vez em volta da Terra e outra em torno do gigantesco Júpiter, antes de alcançar a velocidade necessária, mais de 28 mil quilômetros por hora, para ser lançada até Saturno. Em novembro de 2004, quando se aproximar de Titã, a Cassini vai desprender o seu veículo robô, o Huygens. De fato, parece um pouco com um disco voador, sem dúvida. É meio coniforme na parte frontal e parece um pouco com uma lente convexa grande e outra pequena, o que geralmente se associa com os objetos voadores não identificados. Quando Huygens entrar na atmosfera de Titã, o disco voador de 2,40 metros estará perfazendo cerca de 6,5 km por segundo, quase 10 vezes mais rápido do que o Concorde. Ao diminuir a velocidade, um escudo de calor o protegerá contra as temperaturas escaldantes. O paraquedas principal abrirá. Quando ele estiver a 400 metros por segundo, ainda estará a 160 quilômetros de distância da superfície de Titã. Enquanto a sonda é carregada por um pequeno paraquedas, ela coleta dados científicos. Finalmente, a uns 3 metros da superfície de Titã,
as luzes de pouso se acendem para que as câmeras possam documentar toda a aproximação. Os faróis servem apenas para uma emergência, já que os astronautas acreditam que a luz que atravessa as nuvens seja suficiente para deixar a superfície de Titã parcialmente iluminada, mas eles só terão certeza disto no ano de 2004. A missão Cassini é apenas uma de uma série de explorações espaciais que foram iniciadas nos anos 50. A Cassini representa o próximo passo na nossa empreitada de exploração do Sistema Solar. Em 1958, foi elaborado um planejamento que previa enviar uma missão de reconhecimento, depois outras que ficassem mais tempo no sistema planetário e que fizessem novas explorações, e finalmente, quando possível, uma terceira que retornasse com amostras. A Cassini se enquadra no segundo caso. Ela é o que existe de mais moderno em matéria de sondas, mas seus inventores na IS Robotics em Boston já estão a caminho da próxima etapa. Percevejos espaciais. Estes mini-robôs ágeis e automotrizes, parecendo insetos, irão rastejar no local onde futuramente pousarão as sondas exploradoras em busca de dados. O futuro dos robôs de pernas no espaço é um fato. Sua habilidade para superar obstáculos é muito maior do que os veículos tradicionais. Este mecanismo menor é muito mais forte do que aquele mais pesado. Então poderíamos enviar 50 ou 100 destes para Marte ou outro lugar para fazer explorações. Mesmo se a metade deles fracassar, ainda assim teremos dados válidos. Para onde forem os insetos espaciais, também irá o homem. Estamos esperando ansiosamente pelo nosso próximo destino, desde que o pouso da Apollo nos comprovou que era possível visitar outros planetas. E este destino é Marte. Enquanto ele permanecer no céu, como o olho sanguíneo de um deus romano da guerra, o planeta vermelho nos acena. Sua exploração é uma história de altos e baixos, repleta de fracassos, seguida de descobertas. Em 1965, as primeiras imagens foram trazidas pelo Mariner 4 para remover meio século de ficção científica. Não havia civilização ali, nem mesmo traços de vida. A superfície de Marte não se parecia em nada com a da Terra. Mais tarde, em 1969, os Mariner 5 e 7 nos mostraram mais de perto a face marrom daquele planeta, crateras proibitivas de muitos quilômetros de largura. Estes encontros de primeiro grau também revelaram a sua atmosfera extremamente rarefeita. Para os russos, Marte foi apenas um azarão, que a partir dos anos 60 só lhes proporcionou acidentes e fracassos. Duas de suas naves conseguiram chegar lá em 1971, mas quase não enviaram informações. Muito pelo contrário, estas e outras sondas russas fizeram acender a discussão sobre as condições de higiene no espaço. As sondas russas enviadas a Marte têm causado preocupação por não terem sido adequadamente esterilizadas. Micro-organismos terrestres podem ter se embarcado clandestinamente, sobrevivido à viagem e, uma vez tendo ali pousado, ter se desenvolvido e prosperado em Marte. Esta é uma possibilidade remota, mas a esse respeito os russos não foram adequadamente convincentes. Até meados de 1990, foram duas espaçonaves americanas que nos forneceram a maior parte das informações sobre aquele planeta. Quando as Vikings 1 e 2 chegaram em Marte em 1976, eram consideradas as mais ambiciosas espaçonaves até então. Foram gigantescos avanços na história da exploração espacial. Cada uma delas tinha duas partes, uma órbita para mapear de cima o planeta e um explorador para pousar. Por causa da fragilidade e do alto custo dos exploradores vikings, a NASA estava preocupada com a descida delas em terreno montanhoso. Escolheu então dois locais de pouso relativamente planos. Touchdown, we have touchdown. Extra zone. Neighborhood zone. Camera 1 zone.
No espaço infinito, no mundo gelado e salpicado de pedras arredondadas pela erosão, os robôs se puseram a trabalhar. Cada sonda exploradora tem 2 olhos estereoscópicos de TV para examinar a estranha paisagem de Marte. Parecendo um prolongamento do seu corpo, um braço robótico na extremidade, uma pá para recolher amostras do solo e pequenas rochas. Para aqueles que esperam encontrar sinais de vida no planeta vermelho, os resultados foram decepcionantes. O solo ali é completamente estéril e não apresenta marcas que comprovem a existência nem mesmo das formas mais primitivas, vivas ou fossilizadas. O dia marciano é apenas meia hora mais longo que o nosso, mas as estações do ano duram o dobro do tempo. As imagens coloridas e as informações sobre a superfície distribuídas pelas sondas do Viking nos fizeram imaginar como seria sobrevoar o panorama avermelhado de Marte. Elas também forneceram fotografias coloridas espetaculares sobre as capas polares marcianas. Especialmente reveladoras foram as camadas depositadas de poeira e gelo, parecendo faixas alternadas claras e escuras no polo sul daquele planeta. Acredita-se que este terreno sobrenatural tenha sido formado por enormes variações climáticas ocorridas quando as tempestades globais de poeira se tornaram mais intensas e frequentes. Se um dia no futuro os turistas espaciais puderem comprar pacotes de viagem para Marte, este será um dos lugares mais curiosos para se visitar. Imaginem umas férias esquiando, descendo as colinas geladas com a metade da força de gravidade que temos aqui na Terra. No verão de 1976, na época do Viking, a atmosfera em Marte estava muito calma. Uma pausa que veio a calhar. As enormes tempestades de poeira que haviam maculado a sua superfície no ano anterior haviam se dissipado. Os cientistas acreditam que elas são relacionadas às mudanças de estação naquele planeta e que são mais intensas quando ele está mais próximo do Sol. Esta não seria então uma boa temporada para suas férias. Os ventos alcançam uma média de 400 km por hora. Não se sabe o que aconteceu em 1993 com uma nave espacial chamada Mars Observer. Quando ela se preparava para entrar na órbita do planeta vermelho, enviou apenas uma imagem obscura em preto e branco. Depois disso, perdeu contato. A NASA relatou que o vazamento de uma válvula foi a causa da missão ter fracassado. Aqueles que gostam de teorizar sobre suspeitas discordam. Dizem que os dados que a Observer conseguiu, ao se aproximar da chamada face de Marte, foram tão surpreendentes que a NASA resolveu imediatamente suprimi-los. Temos muitos casos onde nos planetas foram encontradas certas características que fazem lembrar de coisas. Aí as pessoas dizem, bem, então é isso. E se foram vistas, devem ser interpretadas como provas de uma civilização que viveu ali. Se não se concorda com eles, é porque algo deve estar sendo escondido. Por isso eu sempre digo que não temos absolutamente nenhuma razão para esconder algo. Pelo contrário, ficaríamos felizes em encontrar evidências da existência de antigas civilizações, pois elas seriam um pretexto excelente para levantarmos os tão ambicionados fundos para financiar uma viagem a Marte. O sucessor do Observer chama-se Global Surveyor e foi lançado em novembro de 1996. Ele vai fornecer a primeira pesquisa de imagem completa de todo o planeta Marte. Ele faz uso de técnicas de manobra inovadoras que permitem economizar o tão dispendioso combustível, utilizando a resistência da tênue atmosfera marciana para reduzir gradualmente a sua altitude após sucessivas órbitas, o que é chamado de air braking. Após 4 meses, o Global Surveyor acabará girando numa órbita quase circular, passando por sobre 2 polos e permitindo uma imagem de toda a superfície.
Os caminhos para Marte estão ficando congestionados. Um mês após o lançamento da Global Surveyor, a NASA colocou no espaço a Mars Pathfinder. Ela é, sem sombra de dúvida, a missão mais ambiciosa para o planeta vermelho. O Martian Rover, o robô da Pathfinder, está em ritmo de teste final. Os técnicos da NASA finalizam os preparativos para o pouso da espaçonave, que empregará uma tecnologia nunca testada anteriormente. Se a entrada da Pathfinder na atmosfera superior de Marte não fornece grandes emoções, seu pouso, entretanto, é espetacular. Um fino escudo térmico a protege do calor abrasador da entrada na atmosfera, enquanto a velocidade é reduzida de 27.300 para 1.600 km por hora. Como na sonda Huygens, um sistema de paraquedas é usado para freá-la ainda mais até que alcance 190 km por hora. Alguns segundos antes do pouso, foguetes pequenos e sólidos são acionados e um casulo de airbags gigantescos é inflado em volta da nave espacial. Não há necessidade de um pouso suave, pelo contrário, a nave toda ricocheteia na superfície como uma bola. Cada pulo destes funciona como uma freada. Com a perda de energia, a velocidade se reduz. Depois a enorme bola para de pular e lentamente o feixe de airbags vai esvaziando e a espaçonave se acomoda suavemente no solo marciano, o seu novo lar. Como uma flor cósmica, as pétalas da célula solar vão se abrindo lentamente ao primeiro raio de luz do Sol de Marte. A energia elétrica é acionada e começa a atravessar os circuitos deste exótico robô. É 4 de julho de 1997. Depois de pousar, a nave espacial verifica o seu próprio sistema. Apesar dos sinais de rádio viajarem na velocidade da luz, assim mesmo ainda levam cerca de 10 minutos para alcançar a Terra, que fica a quase 192 milhões de quilômetros de distância. Os cientistas do Laboratório de Propulsão da NASA avaliam o estado do equipamento de pouso e do não menos importante robô. Após a verificação, ele recebe o comando para começar a explorar. Os visionários têm esperança de que a Pathfinder seja apenas um pequeno passo na pesquisa espacial e que ele nos conduza à aventura final, a chegada de um ser humano em Marte. Assim como a conquista da Lua, esta é a próxima etapa. Talvez hoje em dia o nosso satélite não seja mais considerado um ponto de chegada tão exótico, mas os desbravadores do século XXI sugerem como local possível para a primeira colônia humana no espaço. A Lua e não Marte. E não estão sonhando. Tudo está documentado. Uma construtora japonesa já fez projetos para a Lua, não apenas industriais, mas também turísticos. Antes que qualquer colono humano venha passear na Lua, ela abrigará um grupo misto de cientistas. Um posto avançado com homens e mulheres que irão pesquisar a superfície lunar, fazer experiências com a produção de alimentos e projetos para possíveis edificações, minas e instalações científicas. Alguns astrônomos acreditam que a Lua seria a localização ideal para um grande telescópio óptico. Por causa da distância que a separa da Terra, ela também acomodaria perfeitamente um radiotelescópio. Se localizado no lado distante da Lua, poderá detectar sinais que não podem ser captados na Terra. Para os pioneiros que pretendiam deitar raízes para as gerações futuras, a nossa Lua prateada parecia um deserto agreste. No entanto, há esperanças agora de que exista gelo no seu Polo Sul. Creio o desejo de colonizar a Lua irá aumentar à medida que se constatar a existência de água no seu Polo Sul. Mas se tivermos que transportá-la até lá,
Sabe como é? O ser humano necessita de cerca de 20 litros por dia no mínimo. Então, se eu tiver uma colônia permanente na Lua, com, digamos, centenas de pessoas, as despesas de transporte de água por si só já seriam excessivas. Mas se encontrarmos gelo, acho que as possibilidades aumentam. A colonização da Lua pode ser o próximo estágio da conquista espacial após os seres humanos terem pousado ali. No entanto, a mais perigosa investigação espacial vislumbrada no momento é uma missão exploradora em Marte. Ela provavelmente acontecerá num período qualquer da primeira década do século XXI. Mas os alicerces para este voo estão sendo plantados hoje. O maior desafio de um voo tripulado para Marte é o tempo que levará para chegar lá e voltar. A Terra gira em órbita do Sol com o dobro da velocidade de Marte. Para alcançar este planeta tão distante daqui, uma nave espacial levará cerca de 9 meses utilizando a mais avançada tecnologia atual. Por 2 anos e meio, os astronautas precisarão de ar, alimentos, água e eletricidade. Além disso, ficarão expostos por um período prolongado às danosas radiações cósmicas e a uma gravidade bastante reduzida. Serão mais de 2 anos até que os 2 planetas se encontrem novamente em uma posição na qual a Terra se aproxima da nave espacial, que ao deixar Marte, leva 8 meses retornando. Se o corpo humano tiver que enfrentar estas viagens para planetas distantes, a tecnologia será fornecida pelas pesquisas realizadas no momento em estações espaciais em órbita na Terra. Na unidade médica de voos espaciais no Johnson Space Center em Houston, no Texas, os cientistas estudam as mudanças físicas dos astronautas que retornam. Muitos deles se esforçam para manter a forma durante a missão, o que não é fácil numa atmosfera sem peso. À medida que envelhecemos, nosso esqueleto encolhe por igual no corpo todo. Os astronautas, entretanto, perdem ossatura e músculo somente na coluna vertebral e nas extremidades inferiores. Os desafios a serem enfrentados pelos seres humanos em Marte já foram pesquisados. Foi a partir de 1986 que os tripulantes da Estação Espacial Russa Mir estabeleceram os fundamentos das missões espaciais de longa duração do século XXI. Mir já conseguiu fazer coisas incríveis. Uma delas é transformar em rotina a presença do homem no espaço. As pessoas têm vivido ali ininterruptamente, uma tripulação após a outra, como se a população do universo fosse composta por N seres humanos na Terra e 2 ou 3 no espaço. Tem sido assim há vários anos e é maravilhoso imaginar que as pessoas agora vivam no espaço. Não há ainda colônias, mas suas visitas estão se prolongando. A Mir, que em russo quer dizer paz, foi lançada em 1986, 5 anos depois do voo inaugural do ônibus espacial norte-americano. A Mir possui um total de 6 portos de desembarque para as equipes visitantes e módulos de expansão que fornecem alojamentos e estações de pesquisa para os membros da tripulação. No longo percurso para Marte não haverá paradas ou locais de encontro com outras naves espaciais. Se surgir algum problema, não levará mais de 20 minutos para que Houston tome conhecimento, dependendo da distância que a nave se encontra. Sistemas de manutenção da vida animal perfeitos são imprescindíveis e, para desenvolvê-los, cientistas têm pesquisado modelos na natureza. Ela nos privilegia. As plantas desprendem o oxigênio que respiramos e nós o transformamos em dióxido de carbono. A boa nova para os que fazem pesquisas neste campo é que os vegetais utilizam o gás que expiramos para transformá-lo em outro que necessitamos para inspirar. Esta é apenas uma parte do que a NASA denomina de Sistema Avançado de Manutenção da Vida Animal. Num destes experimentos, um cientista ficou preso numa câmara que reproduzia algumas das dificuldades de um voo espacial de longa duração. A ideia era encontrar uma maneira natural de reciclar o ar que os astronautas respiram. Além disso, os cientistas desejavam retirar das plantas uma quantidade de oxigênio que pudesse substituir parte daquele que é transportado em volumosos cilindros.
O Life Support System é algo que mantém o astronauta vivo enquanto ele estiver na nave espacial ou na superfície da Lua ou de Marte. Assim sendo, tudo se resume em permitir que tenham um bom ar para respirar, água para beber, mantê-los em temperatura amena ou aquecidos. Nigel ficou preso dentro de uma câmara cheia de vegetais por pouco mais de 2 semanas. Uma das preocupações era se eles gerariam oxigênio suficiente para mantê-lo vivo. Principalmente quando fazia exercícios utilizando mais do que as plantas podiam fornecer. Realmente, ele teve tonturas no momento em que o suprimento se exauriu. Como não existe de fato nem chuveiro e nenhuma instalação sanitária aqui, eu não podia usar desodorante porque ele poderia retornar às plantas. Então o lugar ficava bastante mal cheiroso depois de um certo tempo. O experimento foi um grande sucesso. Mostrou que era possível gerar uma atmosfera numa missão espacial de longa duração. No Kennedy Space Center, a necessidade de uma alimentação nutritiva está sendo incorporada ao sistema avançado de manutenção da vida animal. A batata e o trigo têm sido colocados lado a lado nas experiências de vivência prolongada no espaço. Esta é a safra que cultivamos nesse sistema. É um trigo especial. Foi desenvolvido especificamente para o Sistema Avançado de Manutenção da Vida Animal. O que planejamos fazer é demonstrar que o sistema é viável e que funciona bem. Quem sabe um dia seja utilizado numa base da Lua ou em Marte. Este trigo especial é debulhado e separado na colhedeira da mesma maneira que o trigo comum. Nos testes de autossustentação das espaçonaves do futuro, cada fragmento é pesado com exatidão. O trigo consegue produzir energia da luz, mesmo que ela não seja solar. Usando diferentes níveis e espécies de luz, os cientistas tentam encontrar a forma mais eficiente de cultivar vegetais no espaço. A batata também tem suas vantagens. Se alguma vez chegarmos em Marte, são perfeitas para esse tipo de sistema. Ficaremos entediados se não tivermos outra coisa para comer. Talvez seja necessário cultivar também soja e amendoim. Se tivermos que ficar no espaço por muito tempo, aí é quando utilizaremos esse tipo de sistema de manutenção da vida animal. E provavelmente a primeira planta que vamos procurar será a batata, porque não demora muito para comer e mais, temos bastante quantidade de tubérculo e pouco caule e folha para jogar fora. Estes experimentos com plantas são o princípio de um longo processo. Eles vão continuar empregando resíduos humanos para regar as plantas, o que é o sonho dos ecologistas. O desafio do sistema de manutenção da vida animal não é apenas a cultura das plantas, mas também a reciclagem de resíduos, quer sejam das próprias plantas ou dos homens. Para reciclá-los, vamos colocar novamente os nutrientes que elas possam posteriormente utilizar. No nosso planeta, costumamos chamá-los de adubo. Estes sistemas de manutenção da vida animal serão testados por muito tempo antes da viabilização das colônias humanas em outro planeta ou na Lua. A conclusão da primeira Estação Espacial Internacional está programada para o ano 2002. Ela vai pesar 450 mil quilos e receberá voos vindo de 4 complexos de lançamentos no mundo. Acredito que durante a sua existência, cerca de 80 naves pousarão ali. Terá 100 mil watts de força, 1,95 km de diâmetro, uma cabine pressurizada, um local de moradia, o tamanho de 2 aviões jumbos e terá a bordo apenas 6 pessoas que viverão ali. É eficiente como o mocinho dos filmes de cowboy. Olhando para um futuro distante, tudo isto seria apenas o princípio. Imaginem enormes estações espaciais situadas na órbita da Terra e utilizadas preferencialmente para turismo. Algumas serão construídas num espaço mais longínquo, perto da Lua ou até mesmo a uma distância segura dos planetas mais espetaculares de meio ambiente mais perigoso.
Enquanto que a chegada de um ser humano a um asteroide perto da Terra é tecnicamente mais fácil e economicamente mais viável, uma visita a um cometa ativo teria bem mais dramaticidade e emoção. Esta experiência poderá ser realizada no ano 2061, quando o histórico cometa Halley retorna ao sistema solar interno. Hipoteticamente, os astronautas poderiam pousar nele antes de se aproximar do Sol. Anterior aos cometas, a nossa próxima investigação espacial será Marte. E por que ele? Os gigantes de gás fora do sistema solar apresentam problemas insolúveis. Suas faixas de radiação são extremamente perigosas para o ser humano e, como não possuem superfície sólida, não é possível pousar ali. No entanto, a vista maravilhosa que suas luas proporcionam fazem-nos pensar que Júpiter, Saturno e até mesmo os distantes Urano e Netuno poderiam também se tornar atrações turísticas nos próximos séculos. Imagine o imenso planeta Júpiter apreciado em todo o seu esplendor da superfície de Ganímede, sua lua gelada. Conceba os gloriosos anéis de Saturno enchendo metade do céu observados de Encelados ou Mimas, seus satélites gelados. Dos planetas interiores, o pequeno Mercúrio está bem ali perto do Sol. Apenas uma sonda exploradora fotografou sua superfície repleta de crateras. E a maravilhosa Vênus, a irmã quente da Terra. Poderíamos transformá-la numa estação de veraneio tropical? Mais de 15 naves espaciais, das quais 14 eram russas, atravessaram nuvens sulfurosas e pousaram naquele planeta. Mas brevemente serão as temperaturas elevadas, a comprimida pressão atmosférica e as dificuldades de locomoção que irão decidir quando o homem chegará em Vênus. Não parece que nem o sistema solar interno nem o externo esteja muito ansioso para receber a nós e a nossas famílias. A dificuldade de se pesquisar o sistema solar exterior deve-se ao fato daqueles planetas estarem tão distantes de nós. Em segundo lugar, porque suas atmosferas são perigosas para os seres humanos. No interior encontramos outros problemas. O primeiro, Mercúrio, está próximo demais do Sol. É muito pequeno e não possui atmosfera. Depois vem Vênus, a irmã gêmea da Terra. Ele pode ser explorado, mas é cercado de uma densa atmosfera venenosa. Só nos resta Marte, cujo tamanho equivale à metade da Terra. Tem pouca atmosfera, mas muitas vantagens, sendo o lugar ideal para a construção da primeira colônia humana fora da Terra e que no nosso sistema planetário seria a pioneira. Antes do final do século XXI, as primeiras missões tripuladas para Marte já farão parte da história. A imagem do pioneiro veículo robô Viking 1 poderia ser o núcleo de uma colônia marciana que, com o passar dos anos, seria transformada na primeira das grandes cidades daquele planeta. Transportar seres humanos para Marte não é um problema a ser resolvido no futuro, deve ser enfrentado nos dias atuais. A fantasia se transforma em realidade não apenas através dos sonhos dos visionários, mas também com o árduo trabalho que se segue. Ainda em 1948, cientistas alemães e americanos especialistas em foguetes projetaram uma nave que tinha condições de chegar em Marte. Já naquela época, sabiam que as missões tripuladas ao planeta vermelho seriam viáveis um dia. Se houver disponibilidade financeira, a tecnologia e os foguetes deste final de século já estão preparados para levar o homem a Marte. O que era um sonho, a ciência tornou realidade. Agora resta apenas o compromisso político e o financiamento para que no próximo milênio esta viagem de ida e volta com duração de 2 anos e meio possa ser realizada. Qualquer dia estaremos em Marte. É apenas uma questão de tempo, porque está lá, é execuível, é o tipo de obstáculo que será ultrapassado mesmo parecendo difícil. E acho que a inteligência humana não descansará enquanto não tivermos ido a Marte e aprendido a viver ali. Francamente, creio que este é o primeiro passo para o povoamento humano no sistema solar. É bem possível que a primeira missão tripulada utilize como ponto de parada a maior das 2 pequenas luas do planeta, Phobos. Ali, a uma pequena distância do planeta. Os astronautas poderiam se recuperar após os longos meses que estiveram confinados dentro de uma desconfortável nave espacial.
primeiros exploradores humanos seriam seguidos por uma ou duas naves contendo a maior parte do consumo exigido para uma estadia naquele planeta. Um veículo marciano movido a rodas permitiria que os astronautas se locomovessem numa área mais ampla, em vez de ficarem confinados ao local de pouso. Muito provavelmente, uma aeronave leve que poderia ser pilotada tanto por robôs quanto por homens faria parte também das primeiras remessas. Para os seres humanos, a experiência de Marte seria bem diferente daquela dos astronautas da Apollo na Lua. Em vez da escuridão lunar, os primeiros homens a pisar em Marte irão se deparar com um céu profundamente vermelho. O solo acinzentado da Lua será substituído pelos tons vivos de laranja e carmim do deserto marciano. Os astronautas irão pesar um pouco mais do que o dobro do que pesavam na Lua, mas ainda assim irão precisar das desajeitadas vestimentas espaciais que lhe fornecerão oxigênio e proteção contra o ambiente hostil. No entanto, talvez o maior desafio para os pioneiros de Marte não seja a tecnologia, mas sim a natureza humana. As comunidades científicas isoladas costumam se desfazer quando surgem diferenças pessoais. Na Biosphere 2, um grupo de 6 pessoas completamente autossuficientes tentou conviver num ambiente fechado. O que descobriram a respeito da natureza humana os surpreendeu, pois partiram como amigos. A gente se depara com os aspectos sociais de estar dentro da Biosfera 2. A coisa mais difícil foi descobrir com quem você se dá como amigo. De certo modo, perdemos as amizades na Biosfera 2 e isso foi realmente complicado. Jeanne Pointer atualmente dirige seu próprio negócio de construção de mini-biosferas, pequenos ecossistemas autossuficientes em potes de vidro. Apesar desta experiência, Jeanne tem certeza que gostaria de fazer parte de um grupo que estivesse a caminho de Marte. Se eu fosse convidada, iria para Marte sem pensar. Se algum dia alguém lhe assinar com esta possibilidade, a primeira investigação espacial poderá desembocar em projetos ainda mais ambiciosos. Uma companhia japonesa, a Obayashi Corporation, já está se preparando para desenvolver áreas de moradia permanente em Marte. Trabalham com a premissa de que será possível obter água de gelo que se acredita existir nas rochas e no subsolo daquele planeta. Grandes abóbodas protegerão os imigrantes vindos da Terra das mortais radiações ultravioleta do Sol e das violentas tempestades de poeira de Marte. Neste local, os autossuficientes colonizadores poderão cultivar lavouras, produzir combustível e fazer um ponto de partida para expedições em regiões mais afastadas. Estes industriais japoneses fazem parte de um dos muitos grupos que sabem como transformar o planeta vermelho em verde. Para alguns, os ambientes protegidos, como os do projeto japonês, são apenas o primeiro passo em direção à meta final, a realização do sonho de ver o ser humano adaptado a Marte. O objetivo é criar no planeta um meio ambiente adaptado à vida animal, semelhante ao da Terra, para que os animais e seres humanos possam respirar livremente. Este processo é conhecido como terraforming, deixar Marte igual à Terra. Mas isso é possível? Na Terra existe uma rede de ciclos naturais que mantém a água, oxigênio, nitrogênio e carbono em níveis compatíveis com a vida animal. Mudar as características de um planeta inteiro levará milhares de anos. Através da tecnologia para computadores dos dias atuais, é possível visualizar em poucos minutos o que levaria eras para realizar. Começamos com Marte. Um planeta atualmente árido. Em parte alguma da superfície existe água. Toda ela está presa nas rochas e nas capas polares. O tempo avança. Imaginemos colonos e robôs trabalhando com afinco na superfície vagarosamente. Durante centenas de anos, o planeta foi sendo aquecido pelos gases das estufas de plantas, deliberadamente expelidos e pelo próprio efeito estufa. Imensas reservas ocultas de água são pouco a pouco liberadas pela liquefação do gelo sob a superfície. Seu volume aumenta ainda mais quando as capas polares derreterem, até que mais uma vez o precioso líquido enche as bacias oceânicas, desfiladeiros e vales dos rios, aos poucos pintando Marte de azul. Será então um planeta construído à imagem do mundo dos seus construtores, os habitantes da Terra.
Localizados a milhões de quilômetros de distância, é Marte que, com seus oceanos e mares, atmosfera carregada e nuvens, ficou verde. É um mundo novo. Como é possível que tal coisa venha a acontecer? Para começar a fazer daquele planeta um lugar habitável para os seres humanos, é preciso que um batalhão avançado de pequenos insetos se ponha a trabalhar, liberando os produtos químicos que produzem vida. O cientista Julian Hiscox está preparando uma série de vasos que ele chama de vasos de Marte e que são pequenas amostras das diferentes etapas do terraforming de Marte. Os vasos de Marte não passam de potes de vidro, onde colocamos bactérias que são cultivadas sob condições que simulam as de Marte. Assim sendo, elas têm uma atmosfera muito tênue de dióxido de carbono e recebem através do vidro radiação ultravioleta. Eu utilizaria esses mesmos vasos para adaptar os organismos terrestres, de modo que proliferassem em Marte durante o período de engenharia planetária. O problema desta engenharia é que apenas depois de 200 anos as condições estarão adequadas. Se conseguirmos fazê-los chegar até Marte, eles poderão realmente auxiliar no processo de engenharia planetária. Podemos projetar insetos que irão liberar dióxido de carbono do carbonato. Esse dióxido de carbono vai agir como um gás expelido por uma estufa de plantas e mais tarde servirá para aquecer Marte. Mas não foram apenas os cientistas profissionais que planejaram a terraforming do planeta vermelho. Alguns amadores dos Estados Unidos e Europa têm trabalhado entusiasticamente para tornar Marte mais verde. Parece muito com ela, ainda mais quando está próxima. Temos toda a história narrada aqui. Eu estou ansioso para ver como vai ficar depois de pronto. Glad to start. No Colorado, Robert Zubrin já está planejando uma colônia em Marte. Eu preciso de uma furadeira para enterrar no solo uma sonda para o lençol freático. É ali que vocês vão encontrar. Ao mesmo tempo que afundam em suas fantasias sobre a colônia humana em Marte, os visionários ficam frustrados com a iniciativa governamental. Esta ideia de que não estamos prontos para ir a Marte é totalmente errada. Podemos não ter nenhuma força do hardware que queremos utilizar, mas sabemos como construí-lo. E hoje em dia temos muito mais conhecimento sobre como enviar as pessoas a Marte do que tínhamos em 1961 no caso da Lua. A Evolution House de Kew Gardens, um parque público de Londres, é o exemplo mais próximo de terraforming encontrado pelo Dr. Richard Taylor aqui na Terra. Ele é outro que traça grandes planos para Marte. Lá provavelmente não exista gás suficiente para produzir uma atmosfera demarcada pela força da gravidade e que possamos respirar. Assim sendo, proponho construir naquele planeta uma estrutura chamada de World House, Casa do Mundo, que seria uma gigantesca casa de vidro com telhado sustentado por torres e que estaria a cerca de 3 quilômetros da superfície. Soa como um projeto gigantesco, mas poderia ser feito inteiramente com materiais nativos de Marte. Ficaria barato e levaria relativamente pouco tempo para ser construído. Somos realmente movidos pela vontade e o sonho de ir até lá realizá-lo. Numa mina de sal no norte da Inglaterra, um outro idealizador do terraforming, Martin Fogg, está ainda mais impaciente. Ele já percorreu o subsolo para estudar o problema. Acredita que a solução está na liberação através de explosões de matéria procedente das profundezas de Marte. Este processo aqueceria o planeta e forneceria os gases necessários para a atmosfera. Na opinião dele, problemas dramáticos exigem soluções igualmente drásticas. Se for verdade que o CO2 se transforma em rocha, então precisamos de muito mais energia. De um método mais energético para liberá-lo. E só vejo uma possibilidade nesse caso. Bombardear o subsolo com explosivos nucleares nas camadas ricas para que eles liberem o CO2. Nem todo mundo concorda. Martin Fogg propõe que os gases voláteis encontrados nas profundezas das rochas sejam liberados por meio de perfurações e da utilização de equipamento termonuclear. Posso até aceitar, pois não passa de um novo método de explosão. A raiz do problema é que causa danos às camadas de rocha. Se você o quiser minar ostensivamente ou fazer outras coisas no planeta, depois de fragmentar suas rochas, não poderá colocá-las de volta. Algum dia, Marte será explorado e talvez até formado. Até lá, provavelmente, teremos uma visão mais ampla do espaço. Até onde irá?
Quem sabe, talvez hajam planetas parecidos com a Terra prontos para nos receber sem que seja necessária a nossa intervenção para adaptá-los às condições humanas. Os primeiros passos do homem na Lua e em Marte muito provavelmente levarão até outras experiências semelhantes em mundos que giram em órbitas diferentes das nossas. As distâncias são tão imensas que impossibilitam a conquista do espaço por uma única geração de astronautas. Os nossos netos, quem sabe, possam implantar a Biosfera 4, um enorme asteroide oco, uma arca de Noé espacial. Dentro dela, 4.000 famílias e um zoológico móvel com espécies que deixarão o Sistema Solar para sempre, iniciando assim a exploração e colonização das galáxias vizinhas.